Nessa videoaula será abordada a teoria da complexidade de algoritmos. Em síntese, essa complexidade traz uma representação matemática com relação ao custo e eficiência de alguns algoritmos, e dessa forma é possível escolher o melhor algoritmo para determinada situação. O grupo é formado pelos alunos de pós-graduação em informática da UFPB, Alana Coelho, Leonardo Souto e Ítalo Rafael. Os tópicos que serão abordados são: o que é algoritmo, o tipo de algoritmo, que é o de divisão e conquista, a complexidade de algoritmos com medidas e comparação entre as complexidades e, por fim, teremos as referências. O objetivo do algoritmo é o de resolver problemas computacionais. Ele é formado por uma ou várias entradas que irá produzir uma ou várias saídas. Por exemplo, temos um problema de encontrar a melhor rota em termos de tempo de entrega dos produtos das Casas Ceará em Ermelindo Matarazzo. A solução é o algoritmo para a descoberta da melhor rota, tendo como entrada os locais de entrega. O método de divisão e conquista consiste de colocar os elementos dispostos em relação a uma ordem pré-estabelecida. Por exemplo, pode-se utilizar o algoritmo merge-sort. O estudo do mesmo possibilita a ordenação de dados, quebrando o problema-chave em pedaços menores, organizando trechos de dados separados, para em seguida juntar os resultados formando um vetor ordenado. O merge-sort se baseia em 3 formas. Primeiro temos a divisão, no segundo passo faz-se a conquista, e por fim temos a combinação dos elementos. O aspecto mais complicado na análise de complexidade gira em torno do logaritmo. Para se analisar e chegar a um resultado correto sobre a sua ordem exata de complexidade, é necessária uma certa experiência. Algumas regras de aproximação podem ser dadas. Por exemplo, se o algoritmo toma tempo constante para reduzir o tamanho do problema em um tamanho constante, ele será de complexidade n. Um algoritmo seria log de n se ele toma um tempo constante para dividir o tamanho do problema usualmente pela metade. Uma pesquisa binária já seria um exemplo de complexidade log de n. Algoritmos, seguindo a técnica dividir para conquistar, são muitas vezes de complexidade n log de n. Algoritmos combinatórios são exponenciais. Se um algoritmo testa todas as combinações possíveis, ele é exponencial. Exemplo do problema do caixeiro viajante. Uma vez que a análise de complexidade tenha sido executada, é interessante verificar se a resposta está correta e se é tão boa quanto possível. E uma forma de se fazer isso é codificar a parte do algoritmo cuja complexidade se tentou descrever e verificar se o tempo de execução coincide com o tempo previsto pela análise feita. Quando a variável n dobra, o tempo de execução se eleva de um fator 2 para algoritmos lineares, de um fator 4 para quadráticos e 8 para cúbicos. Os programas logarítmicos só aumentam o seu tempo de execução de uma constante a cada vez que n dobra. Algoritmos de complexidade n log de n tomam um pouco mais do que o dobro do tempo sobre as mesmas circunstâncias. Esses aumentos podem ser difíceis de se detectar se os termos de ordem inferior têm coeficientes relativamente grandes e n não é grande o suficiente. Um exemplo é o pulo no tempo de execução de n igual a 10 para n igual a 100, em algumas implementações do problema da subsequência de soma máxima. As vantagens do método de divisão e conquista são observadas na facilidade na ordenação externa e na implementação, além de ser recomendado para aplicação com restrição de tempo.
Já as suas desvantagens são a utilização de memória auxiliar e o alto consumo da memória. Em se tratando de complexidade de algoritmo, temos que observar os casos. No método de dividir para conquistar, a complexidade do algoritmo, no melhor caso, indica que não é necessário trocas após as comparações. No caso médio, temos a necessidade de trocas após as comparações. E o pior caso, sempre irá efetuar as trocas após as comparações. A altura da árvore de execução pode ser definida pela complexidade log de n. A sua quantidade de operações em cada nível da árvore de execução é definida pela complexidade n. Sendo assim, a complexidade do algoritmo para qualquer caso seria n log de n. Vemos que, independente da situação dos dados no vetor, o algoritmo sempre irá dividir e intercalar os dados encontrados. Como ideias para a melhoria do algoritmo, poderíamos ter uma lista pequena, que executará menos etapas para fazer a ordenação, e para construir uma lista ordenada a partir de 2 sublistas, seria melhor que elas já estivessem ordenadas. A complexidade de algoritmos é estudada para que sejam criados algoritmos mais eficientes. Ainda existe a possibilidade de aplicar uma análise para medir o grau de sua complexidade e inserir paradigmas para programar algoritmos mais eficientes. A complexidade de algoritmos é também denominada de esforço requerido ou quantidade de trabalho. Ela mede justamente esse trabalho realizado. Existem 3 tipos de complexidade. O pior caso, caracterizado por trabalhar da forma mais lenta possível. O caso médio, que considera as instâncias e mede o tempo médio sobre a performance do algoritmo. E o melhor caso, onde a performance do algoritmo atinge o ápice de seu desempenho para resolver o problema. Existem 2 formas de calcular a eficiência do algoritmo. A primeira, em tempo de execução, onde determina o tempo que se é gasto para o processamento das instruções de uma determinada instância de um problema que possui o tamanho n. E temos o cálculo da eficiência usando o espaço de memória utilizado, onde o esforço é medido partindo de quantas vezes sua operação fundamental será executada. As classes de complexidades de algoritmos são de complexidade 1, constantes, as mais rápidas, de complexidade log de n, que seriam super rápidas. Existem as log de n, que seriam as logarítmicas. Complexidade n, ou seja, lineares, considerado o melhor caso quando se tem um problema que tem que ler todas as entradas para poder processar a resposta. A complexidade n log de n, limite de muitos problemas práticos, como por exemplo a ordenação da coleção de números, como é o caso do algoritmo Mesh Sort. Complexidade n2, ou seja, quadrática. Complexidade nk, que seria polinomial para n pequeno. E a complexidade kn, n fatorial ou nn, que seria exponencial. Nessa imagem, temos as comparações das classes mais comuns de complexidades de algoritmos. Aqui, pode-se observar as referências utilizadas para a realização da videoaula.